Olá, pessoal. Na última aula, a gente começou a nossa discussão de colisões. A gente viu que colisões nada mais é do que a aplicação de conservação de momento linear para um caso específico, né, onde eu tenho dois ou mais corpos interagindo durante um intervalo bem curto de tempo. A gente viu que as colisões podem ser classificadas em elásticas e inelásticas, dependendo se a energia cinética total é conservada ou não, né? O momento linear total é sempre conservado, a energia cinética pode ou não ser conservada. Na aula de hoje eu quero discutir, né, um caso mais geral de colisão, né? Na verdade, é uma colisão, mas em duas dimensões, e a gente vai ver que tipo de informação a gente pode ter do sistema usando somente conservação de momento linear e conservação de energia cinética se a colisão for elástica. Então, tudo que a gente vai fazer hoje, né, apesar da matemática ser um pouco complicada, nada mais é do que, de novo, conservação de momento linear e conservação de energia cinética, tá bom? Então, vamos lá, né? Se a colisão, né, acontece em duas dimensões, ou seja, se os meus corpos eles estão colidindo, escapando, e tudo isso acontece em um plano, né, ou seja, a gente vai assumir que só acontece no plano XY, o meu momento linear vai ser conservado, né, então o meu momento linear inicial vai ser igual ao momento linear final, só que isso é uma equação vetorial, então isso me dá duas equações, que é conservação do momento linear na direção x e conservação do momento linear na direção y. Certo? Então, eu tenho duas equações, na verdade, aqui, que vinculam qual vão ser as possíveis velocidades finais do meu sistema. Certo? Além disso, se a colisão for elástica, eu tenho mais uma condição, que a energia cinética total tem que ser conservada. Então, essas condições, né, essas duas ou três condições, dependendo se a colisão é elástica ou não, elas impõem vínculos sobre o resultado da minha colisão. Né? Então, se eu olhar aqui para um caso genérico, o que eu vou ter? Então, imagina que eu tenho aqui o meu estado inicial, são dois corpos com velocidades VA e VB, e eles saem com duas velocidades, né? Os dois corpos são espalhados, eles interagem, eles colidem, eles são espalhados com velocidades VA' e VB'. E, tipicamente, a gente define também o que a gente chama de ângulos de espalhamento, que são ângulos com relação a alguma direção específica. Aqui eu escolhi, por exemplo, o eixo horizontal. Então, se a gente analisar esse problema, né, a gente nota o seguinte: eu tenho as seguintes condições, né? Conservação de momento linear, e aqui eu vou colocar mais clarinho, conservação de energia cinética, se a colisão for elástica. Então, isso aqui depende do tipo de colisão, a gente pode aplicar ou não. Né? E aí a gente vai assumir, como é tipicamente a situação, que a gente conhece as velocidades iniciais das partículas. A gente conhece quais são essas velocidades VA e VB, certo? Nem sempre é esse o caso, mas em muitas situações é isso que a gente tem. Né? Então, se VA, né, e aí quando eu falo VA e VB, eu falo os vetores, né, VA e VB, são conhecidos, o que a gente tem de variáveis no meu sistema? Né? Depois da colisão, o que em princípio, eu não sei. Né? Então, vamos supor que a gente colida essas duas partículas, a gente sabe as velocidades iniciais, a gente gostaria de saber o que a gente pode saber do resultado final dessa colisão. Bom, eu tenho 4 variáveis aqui, que são esses dois vetores, né? O VA' e o VB'. Cada um tem 2 componentes, então eu tenho 4 variáveis. Né? Então, eu posso parametrizar isso como os vetores VA' e VB', ou a componente VA' e VB', desculpa, as componentes x e y desses vetores, ou, como é mais usual, como o módulo desses vetores e esses ângulos θ e φ. Né? Se eu conheço o módulo e o ângulo θ e φ, eu sei quais são as componentes dos vetores. Certo? Então, tipicamente, a gente usa essas 4 variáveis, pode escolher outras também, mas são variáveis comuns para parametrizar
quais são as possibilidades de estado final. Certo? Então, em princípio, eu tenho essas 4 variáveis aqui desconhecidas, e aí eu tenho 2 equações que vêm da conservação de momento, né? Ou seja, P0 igual a PF, né? Então, eu tenho a componente X e a componente Y, e aí eu posso ter também uma equação adicional se a minha colisão for elástica. Isso aqui vai depender, né, caso a caso, de que colisão eu estou considerando. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Né? Se a gente sabe as velocidades iniciais, eu tenho esses 2 vínculos e 4 variáveis. Tá? Por enquanto, vamos assumir que a gente não sabe nada sobre a conservação de energia cinética, ou não. Tá? Então, eu tenho, no caso mais geral, eu tenho 4 variáveis e 2 vínculos. Então, dessas 4 variáveis, eu vou conseguir determinar 2, e 2 vão ser indeterminadas. Tá? Se, além da conservação de momento, eu também tiver conservação de energia cinética, eu vou poder determinar 3 dessas variáveis e uma vai ser indeterminada. Tá? Então, tipicamente, é assim que a gente analisa o problema. Né? Quantas variáveis eu tenho, quantas eu posso determinar usando simplesmente conservação de momento, né, e conservação de energia cinética, se for o caso. Tá? E a gente viu que a gente não consegue determinar completamente as velocidades finais. A gente, no caso de colisões gerais, a gente só consegue determinar 2 dessas 4 variáveis. Então, vamos discutir um exemplo simples. Bom, não é tão simples, mas um exemplo onde a gente assume que a gente conhece as velocidades iniciais, a gente conhece o módulo das velocidades finais, mas a gente não conhece esses 2 ângulos. Certo? Então, a gente vai assumir que a gente conhece isso daqui, esses 2 valores, e aí a gente vai poder usar, portanto, a conservação de momento linear para calcular esses ângulos em função das outras variáveis, que são as velocidades iniciais e o módulo das velocidades finais. Certo? Então, essa é a situação aqui, só para a matemática, a gente já vai ver que a matemática vai ser meio chatinha, mas só para não ficar complicado demais, eu vou assumir que a minha velocidade inicial, ela é, né, que o meu corpo B, ele inicialmente está em repouso. As coisas não mudariam muito se esse não fosse o caso, mas facilita um pouco as contas. Tá? Então, eu vou assumir que eu vou escolher eixo x de tal forma que o eixo x esteja alinhado com a velocidade do corpo A inicial, né? Então, essa velocidade está no eixo x, e o meu eixo y aqui está para cima. E aí, o ângulo que o vetor VA e o vetor VB, né, fazem com o eixo x, eu estou chamando de θ e φ. Tá? E aí eu vou assumir o seguinte, eu conheço a velocidade inicial, eu conheço o módulo da velocidade dessas partículas, né? Então eu conheço, né, quase todas as variáveis, o que eu não conheço é esses ângulos. E aí eu vou mostrar que usando conservação de momento linear e um pouco de álgebra, a gente consegue determinar esses ângulos em função das demais variáveis, certo? Que é a velocidade inicial e o módulo das velocidades finais. Né? Então, aqui eu não estou usando linha, só para não ficar carregada demais a notação, né? Então, a velocidade inicial aqui é V0, e a final do A é VA e a final do B é VB. Né? Então, usando esse sistema de coordenadas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever essas variáveis, né? Ou esses vetores, e aí impor conservação de momento. Tipicamente é isso que a gente tem que fazer. Tá? Então, vamos lá, o vetor V0, ele está na direção I, tá? E aí eu estou assumindo que eu sei quem é esse valor V0. O vetor VA, eu vou decompor ele usando as variáveis do meu problema, né? Que é o módulo do vetor e o ângulo θ. Então, isso aqui vai ser VA cosseno θ e chapéu, mais VA seno θ, J chapéu. E aí eu vou assumir que eu conheço quem é esse VA, mas eu não conheço o θ. Então, eu vou querer calcular o θ em função das outras variáveis. Para o meu vetor VB, eu tenho algo semelhante, só que aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado, né? Porque a componente x do meu vetor VB, ela é positiva, que está apontando para a direita, mas a componente y é negativa. Né? Então, isso aqui vai ser VB cosseno φi menos VB
seno φ j. Então, estão aqui os meus vetores, e aí eu tenho conservação de momento. Então, MA V0 tem que ser igual a MA VA mais MB VB. Estou impondo conservação de momento aqui. E aí, do lado direito, o que eu tenho? Eu tenho que somar esses vetores. Então, eu vou somar componente a componente, certo? Então, a componente x desses vetores, né, se eu fizer essa soma, vai me dar MA VA cosseno θ mais MB VB cosseno φ. Tudo isso está na direção I chapéu. E na direção J chapéu, eu vou ter MA VA seno θ menos MB VB seno φ. Tudo isso no J chapéu. Quando eu comparo com o meu vetor inicial, né, eu vou ter, então, que MA V0 vai ter que ser igual a isso daqui, porque esse vetor aqui, né, se eu escrever ele explicitamente, é MA V0 I chapéu mais 0 J chapéu, né, não tem componente em Y, certo? Então, essa componente X aqui vai ter que ser igual a essa componente X, e essa componente Y vai ter que ser 0. Tá? Em outras palavras, as componentes verticais desses vetores têm que se anular, porque inicialmente eu não tinha uma componente vertical para o meu momento. Então, né, usando esse fato, a gente chega nas seguintes relações. Tá? E agora o que eu estou fazendo é aplicando conservação na direção X e conservação na direção Y. Né? Então, conservação na direção X me diz que MA V0 tem que ser igual a MA VA cosseno θ mais MB VB cosseno φ. E conservação na direção Y, né, me diz que essa componente aqui tem que zerar. Então, eu vou ter que MA VA seno θ tem que ser igual a MB VB seno φ. Então, eu já tenho essas duas equações, né? E eu tenho, o que eu estou assumindo que são as minhas variáveis aqui? Eu estou assumindo que quem eu não conheço é o θ e o φ, e o resto, de alguma forma, eu determinei, né? Então, eu conheço a velocidade inicial e o módulo das velocidades finais. Obviamente, eu conheço as massas também. Tá? Então, tudo que eu quero determinar aqui é θ e φ. Então, eu tenho duas equações, duas variáveis. É só resolver. Né? Só que como aparecem aqui senos e cossenos, é meio chatinho trabalhar com essas expressões, mas vamos lá. A gente vai ver, né, tem alguns truquezinhos que a gente pode fazer para tentar simplificar elas. Tá? Então, o que eu vou tentar fazer é, primeiro, isolar θ de um lado e φ do outro, nas duas expressões, certo? Então, na primeira, quer dizer, na verdade, nessa segunda expressão aqui, eu vou escrever seno de θ vai ser igual a MB sobre MA, VB sobre VA, seno φ. E aqui em cima eu vou isolar o cosseno θ, certo? Então, cosseno θ, se eu isolar nessa expressão, vai me dar V0 sobre VA menos MB sobre MA, VB sobre VA, cosseno φ. E aí, qual é o truque aqui, né, para eu resolver essas equações? Eu posso lembrar que se eu calcular seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso tem que ser 1. Né? Então, se eu colocar essa equação ao quadrado mais essa ao quadrado, isso tem que ser igual a 1. Né? Então, isso vai me permitir simplificar bastante a minha conta, certo? Então, se eu pegar essa equação aqui, elevar ao quadrado e somar com essa outra equação aqui ao quadrado também, isso aqui tem que ser 1, porque isso aqui nada mais é do que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E aí, agora sim, eu tenho uma expressão que só envolve φ e as outras grandezas que eu estou assumindo que eu conheço, que é VB, VA e V0. Tá? E aí eu tenho que manipular isso daqui, né? Vou ter algumas simplificações, por exemplo, esse termo vai ter um seno ao quadrado, aqui eu vou ter um cosseno ao quadrado, que eu vou poder somar com esse seno, e vai dar 1. E aí o que vai sobrar aqui é um termo V0 ao quadrado sobre VA ao quadrado, menos 2 vezes o termo cruzado aqui,
que vai aparecer um cosseno de φ. Então, se eu fizer essas contas, eu vou chegar na seguinte expressão, eu vou chegar aqui 2mb sobre ma, que é justamente o termo cruzado que aparece aqui. Né? V0, VB sobre VA ao quadrado, cosseno φ. Isso aqui tem que ser igual a V0 ao quadrado sobre VA ao quadrado, mais MB ao quadrado sobre MA ao quadrado, VB ao quadrado sobre VA ao quadrado, menos 1. Tá? Então, eu já somei esse seno ao quadrado com esse cosseno ao quadrado, simplificou um pouco os meus resultados, né? Na verdade, dá justamente esse termo aqui. E aí, eu coloquei o que depende de cosseno de φ para um lado da equação, e agora, finalmente, eu posso, né, resolver e determinar cosseno de φ em função das outras grandezas. Então, finalmente, eu chego que cosseno de φ vai ser igual a MA sobre 2MB, V0 sobre VB, mais MB sobre 2MA, VB sobre V0, menos MA sobre 2MB, VB ao quadrado, sobre V0, desculpa, não é VB, é VA ao quadrado, sobre V0, VB. Então, esse pequeno monstrinho aqui é a solução. É como eu calcularia o ângulo de espalhamento, né, para o corpo B, né? Então, se a gente voltar lá em cima, quem que é esse φ? É justamente esse ângulo de espalhamento aqui. Tá? Então, é como eu calcularia ele em termos das outras grandezas, né? Então, velocidade inicial e módulo das velocidades finais. Aqui uma expressão a gente conseguiu resolver. Deu um trabalhinho, mas a gente conseguiu resolver. Então, eu queria, né, esse tipo de conta a gente tem que fazer o tempo inteiro quando a gente está trabalhando com colisão em 2 dimensões. Como vocês viram que é uma conta que aparentemente é trabalhosa, aí eu tive que fazer todos esses truques de somar um seno ao quadrado com cosseno ao quadrado, eu vou mostrar um jeito um pouco mais direto e fácil de obter esses tipos de resultado, tá? Mas usando vetores. Tá? Então, com vetores a gente consegue chegar nesse resultado de uma maneira mais simples e mais rápida. Tá? E é um tipo de maneira de calcular essas grandezas ou esses ângulos que a gente pode usar em diversas situações. Tá? Inclusive, a gente usa muito até quando a gente faz colisões relativísticas, usando relatividade especial, que obviamente não é o que a gente vai discutir aqui, mas esse tipo de método de calcular esses ângulos é muito utilizado até em contextos mais gerais. Tá? Então, a ideia é bem simples, né? Imagina que eu vou utilizar a conservação de momento, mas vetorialmente. E aí eu vou lembrar para vocês que, quando eu escrever um vetor ao quadrado, o que eu quero dizer, na verdade, é que eu estou fazendo... lembra, um vetor ao quadrado, o que seria? Vetor não é um número, né? O que significa elevar ao quadrado um vetor? Nesse contexto, significa pegar o vetor e fazer o produto escalar dele com ele mesmo. Né? E a gente lembra que isso me dá um módulo desse vetor ao quadrado. Né? Então, o módulo do vetor, tipicamente, eu represento como o vetor sem a setinha. Né? Então, um vetor ao quadrado é a mesma coisa que o produto escalar dele com ele mesmo, que é igual ao módulo dele ao quadrado. E se eu faço o produto escalar de 2 vetores, isso dá um módulo de um, módulo de outro, cosseno do ângulo entre esses 2 vetores, que eu estou chamando aqui de θ1, 2. Tá? E daí? Né? O que eu posso fazer com isso? Bom, olha só como é que a gente pode usar essas propriedades de vetores e do produto escalar para obter esse resultado que a gente fez agora, fazendo bastante conta de uma maneira bem mais simples. Né? Então, se eu considerar agora a conservação de momento mais vetorial, o que eu tenho? Né? Eu tenho que MAV0 é igual a MAVA mais MBVB. E se a gente lembrasse aqui, o nosso VA
ele estava na direção do eixo, ou desculpa, o nosso V0 estava na direção do eixo X, e o VB, ele estava aqui para baixo, e esse ângulo aqui era o que a gente chamou de φ. Né? Então, se eu olhar, o ângulo φ nada mais é do que o ângulo entre V0 e VB. Tá? Então, o que eu gostaria? Para calcular esse ângulo φ, né, eu gostaria, não, como é que a gente pensa? Ah, eu quero determinar o ângulo φ. Bom, se eu calcular o produto escalar de V0 com VB, né, esse produto escalar vai me dar o ângulo entre esses vetores, ou o cosseno do ângulo entre esses vetores, que nesse caso é justamente o ângulo φ. Então, eu gostaria de manipular essa expressão para aparecer um produto escalar de V0 com VB. Então, o que eu faço? E é sempre esse tipo de procedimento que a gente faz, tá? A gente faz o seguinte, a gente, né, passa esse vetor para o lado esquerdo da equação, tá? Então, a gente vai escrever isso como MAV0 menos MBV0, então ainda estou, né, tratando tudo de vetores aqui, isso aqui tem que ser igual a MAVA. E agora vem o truque, né? Que não é um truque, é uma manipulação matemática, que a gente eleva ao quadrado essa equação. O que significa elevar ao quadrado? Significa passar ou calcular o produto escalar desse vetor com ele mesmo e desse com ele mesmo. Tá? Então, eu vou pegar esse vetor, fazer o produto escalar dele, e esse o produto escalar com ele mesmo. Isso que é elevar ao quadrado. Tá? Como isso é uma igualdade, né? Se eu faço o produto escalar desse com ele mesmo, isso tem que ser igual ao produto escalar desse com esse mesmo. Tá? E aí, o que eu vou obter, então? Quando eu faço esse produto escalar, né, como ele é distributivo, eu vou ter o primeiro vetor ao quadrado, ou seja, MA V0, produto escalar com ele mesmo. Então, é como se eu estivesse calculando um produto, um quadrado perfeito de números, mas aqui são vetores. Né? Então, quando eu tenho um vetor ao quadrado, eu tenho que lembrar que é o produto escalar dele com ele mesmo. Tá? Então, como é que a gente abriria esse parênteses? Né? É o primeiro ao quadrado, mas o vetor ao quadrado é o produto escalar dele com ele mesmo. Tá? Aqui eu tenho um m ao quadrado, isso é um número que eu coloco em evidência. Então, é o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, então, mais mb ao quadrado, vb, produto escalar com ele mesmo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, e o vezes aqui é justamente o produto escalar, então eu vou ter menos 2ma, mb, produto escalar de v0 com vb, e do lado direito eu vou ter ma ao quadrado, produto escalar de va com ele mesmo. E agora notem o seguinte, né? Aqui, nesse produto escalar, vai aparecer justamente o cosseno do ângulo entre V0 e VB, que é o ângulo φ que eu quero determinar. Certo? E o resto, né? Bom, o resto é extremamente simples, porque o produto escalar de V0 com ele mesmo é V0 ao quadrado. Né? É o módulo do vetor ao quadrado. Então, isso daqui vai me dar simplesmente V0 ao quadrado, isso aqui vai me dar VB ao quadrado, isso aqui vai me dar VA ao quadrado, e aqui eu vou ter o módulo do primeiro vetor, que é V0, módulo do segundo vetor, que é VB, cosseno do ângulo entre eles. Mas nesse meu problema, o ângulo entre os vetores, né, é justamente esse ângulo φ. Então, isso vai dar cosseno φ. Então, olhem que eu já cheguei direto numa expressão para o meu cosseno φ. Né? Se eu escrever isso daqui, eu vou ter MA ao quadrado, V0 ao quadrado, mais MB ao quadrado, VB ao quadrado, menos 2 MA, MB, V0, VB, cosseno φ, igual a MA ao quadrado, VA ao quadrado. Então, agora basta eu isolar o cosseno φ nessa expressão. E aí eu vou obter exatamente o que a gente obteve fazendo todas aquelas contas, né, impondo conservação de momento em x, em y, isolando seno θ, cosseno θ, fazendo seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, todas essas contas, eu chego exatamente no mesmo resultado que eu chego agora fazendo uma conta muito mais simples. Né? Então, eu chego que
O cosseno de φ aqui, de novo, vai ser MA sobre 2MB, V0 sobre VB, mais MB sobre 2MA, VB sobre V0, menos MA sobre 2MB, VA ao quadrado, V0, VB. Exatamente o resultado que a gente tinha antes. Então, vamos aproveitar esse método e vamos calcular o outro ângulo, né? Então, qual que era o nosso objetivo inicial? A gente assumiu que eu conheço as velocidades iniciais e o módulo das velocidades finais, e eu gostaria de determinar os ângulos. A gente já determinou em função dessas velocidades. Vamos determinar o outro, que é aquele ângulo θ. Certo? Só que agora eu vou fazer esse mesmo truque que eu fiz aqui. Certo? Então, para o ângulo θ, eu vou fazer exatamente a mesma estratégia. Certo? Então, se a gente olhar o que a gente tem aqui, de novo, a gente tem conservação de momento. Tá? Então, eu vou partir justamente da conservação de momento. E aí, eu tenho que o meu momento inicial, V0, estava na direção X, e o momento final, VA, era esse daqui, e o ângulo θ é esse daqui. Então, é justamente o ângulo entre VA e V0. Tá? Então, o que eu quero que apareça agora, quando eu for manipular essas equações, desculpa, peguei a equação errada aqui. Quando eu for manipular a equação de conservação de momento, eu vou querer que apareça o produto escalar de VA com V0. Que esse produto escalar vai me dar justamente o cosseno de θ. Né? Essa é a lógica por trás dessa manipulação. Né? Então, aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar, em vez de passar o MB, VB para a esquerda, eu vou passar o MA, VA para a esquerda. Certo? Então, aqui eu vou ter MA, V0 menos VA, igual a MB, VB. E agora eu elevo ao quadrado, ou seja, faço o produto escalar desses vetores com eles mesmos. Né? E aqui eu já vou fazer de uma maneira mais direta, porque a gente já viu como funciona a lógica. Né? Então, do lado esquerdo eu vou ter MA ao quadrado, e aí eu vou ter o quadrado, né, desse vetor, que vai ser o primeiro ao quadrado. O primeiro ao quadrado é o módulo de V0 ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, que é o módulo de VA ao quadrado, menos duas vezes o produto escalar de V0 com VA. E do lado direito eu tenho MB ao quadrado, VB ao quadrado. E aí o produto de V0 com VA é V0, VA, cosseno θ. Então agora eu já tenho direto uma expressão para esse ângulo cosseno θ. Isso vai ser menos 2 MA ao quadrado, V0, VA, cosseno θ, que é esse termo aqui. Né? Então é isso aqui vezes isso daqui. Isso daqui eu vou passar para o lado direito. Então, no lado direito, eu vou ter MB ao quadrado, VB ao quadrado, menos MA ao quadrado, V0 ao quadrado, mais VA ao quadrado. E agora eu isolo o cosseno θ, certo? Então, cosseno θ vai ser V0 sobre 2VA, mais VA sobre 2V0, menos MB ao quadrado sobre 2MA ao quadrado, VB ao quadrado, V0 sobre VA. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu cancelei esses MA, e aqui aparece um MA ao quadrado, e aí eu isolei o cosseno θ, cheguei nesse resultado aqui. Então, a gente viu que em poucas linhas a gente consegue fazer um cálculo que seria muito mais difícil se a gente fosse separar a componente x, separar a componente y e manipular essas equações. Não está errado também, a gente também pode resolver os problemas dessa maneira, mas às vezes essa é uma forma bem mais rápida e direta de fazer essas contas, tá? E chegar nesses resultados.
Bom, então, a gente viu que a gente consegue calcular tanto o cosseno de θ, quanto o cosseno de φ, né? Então, os dois aqui, as duas expressões aqui. Então, aqui em cima eu tenho cosseno de φ, eu tenho cosseno de φ, e aqui eu tenho cosseno de θ, ambos escritos em função da velocidade inicial V0 e do módulo das velocidades finais VA e VB. Né? Então, a gente viu que, de fato, usando conservação de momento, eu consigo calcular esses dois ângulos como eu deveria. Né? Eu tenho duas equações, eu tinha lá duas equações, duas incógnitas, eu consegui resolver elas. Só que eu mostrei aqui uma maneira um pouco diferente de resolver esse problema usando vetores e produto escalar. Né? E aí, por último, né, se a colisão for elástica, eu deveria ter uma condição a mais. Né? Então, além do ângulo θ e do ângulo φ, eu deveria conseguir determinar uma variável a mais das que eu tinha inicialmente. Né? Então, lembra que inicialmente eu tinha o módulo das velocidades e os ângulos θ. Né? Eu consegui determinar o ângulo de espalhamento, θ e φ. Então, eu consegui determinar os ângulos de espalhamento em função das velocidades. Mas se eu tenho conservação de energia cinética, ou seja, se a colisão for elástica, eu tenho uma condição extra a ser imposta, né? Que é a seguinte, que a energia cinética inicial, que é MA V0 ao quadrado sobre 2, tem que ser igual à energia cinética final, que vai ser MA VA ao quadrado sobre 2, mais MB VB ao quadrado sobre 2. Então, aqui, obviamente, se eu quiser, por exemplo, eu posso calcular o VB em função das outras variáveis. Né? Então, se eu isolar o VB nessa equação aqui, eu vou ter que VB vai ser raiz de MA, MB, V0 ao quadrado menos VA ao quadrado. Então, se além de conservação de momento, eu também tiver conservação de energia cinética, todas as minhas variáveis estão determinadas, todas as variáveis finais estão determinadas, exceto por uma, que nesse caso aqui eu escolhi para ser VA. Tá? Então, está tudo fixo, a única coisa que eu não sei, ou não consigo determinar é VA. Se eu meço, portanto, o valor de VA, ou seja, o módulo da velocidade final do corpo A, eu consigo calcular todas as outras variáveis, que é VB, θ e φ. Tá? E aí, só por curiosidade, né, vamos considerar um caso bem simples, só para a gente ver se faz sentido os nossos resultados. O que acontece se VA for igual a V0? Então, dessa expressão aqui de cima, eu já tenho que VB tem que ser zero, ou seja, o meu corpo B, ele fica parado. Então, que tipo de situação está representando essa colisão? Está representando uma situação onde inicialmente o B estava parado e no final o B estava parado também. Então, essa situação aqui, o meu VA vem, o B estava parado, continua parado e o meu VA continua com a mesma velocidade V0. Notem que aqui o que eu consegui, o que eu impus é só o módulo da velocidade. O módulo da velocidade era igual à velocidade inicial. Mas eu sei que por conservação de momento, para o momento ser conservado, se o módulo dessa velocidade é igual a essa daqui e o B continua parado, a única maneira de conservar momento é se o A se movimenta horizontalmente. Ou seja, se a gente diz que essa é uma situação onde não houve espalhamento, né? Porque o A simplesmente ele passou aqui direto sem interagir com o B. E nesse caso, então, a gente sabe, só olhando, para a situação, que o ângulo de espalhamento do A deveria ser zero, ou seja, o A não deveria ter sido espalhado. Vamos ver se isso concorda com o resultado que a gente obteve. Então, nesse caso aqui, simplesmente numa análise simples, porque é uma situação tão simples, a gente sabe que o ângulo deveria ser zero, mas vamos ver da expressão que a gente teve, que a gente obteve para o cosseno de θ. Então, o cosseno de θ, a gente viu que ele era V0 sobre 2VA, mais VA sobre 2V0, menos MB ao quadrado sobre 2MA ao quadrado, VB ao quadrado sobre V0
VA. Então, nessa situação, e aqui eu estou impondo conservação de energia cinética e estou assumindo que a velocidade final do A é igual à velocidade inicial, ou seja, a velocidade final do B tem que ser zero por conservação de energia cinética. Tá? Então, isso me dá o seguinte, né? Esse termo aqui tem que ser zero. Esse aqui, como V0 é igual a VA, vai dar 1/2. Esse aqui vai dar 1/2 também. Então, esse cosseno de θ tem que ser igual a 1. Ou seja, o θ tem que ser igual a zero. Como deveria ser, ou seja, não tem espalhamento. Né? Então, isso é só uma maneira da gente verificar se faz sentido esses resultados que a gente obteve. Então, colisões em duas dimensões são variações desses tipos de problema. Né? Às vezes, o problema te dá, sei lá, as velocidades finais e os ângulos e pede a inicial, ou te dá um ângulo e uma velocidade final e pede os outros. Então, é sempre isso. O problema vai te dar certas informações e você tem que impor conservação de momento para calcular as demais variáveis. Né? O que é bom a gente sempre fazer? É sempre bom a gente, antes de tentar, né, sentar e fazer, a gente viu que pode gerar bastante álgebra, antes de fazer essas contas, a gente pode sempre pensar assim, né, quais são os valores dados no problema que eu conheço e quantas variáveis eu tenho. Tá? E aí, que condições eu posso impor? Tá? Bom, conservação de momento eu sempre posso impor. Se a colisão for elástica, eu também tenho conservação de energia cinética. Então, vou ter 3 condições. E aí eu tenho que analisar o número de condições ou equações que eu tenho é suficiente para eu determinar todas as variáveis que o problema está pedindo? Se não for, significa que, né, talvez eu tenha perdido alguma informação ali, talvez tenha alguma condição extra que eu tenha que impor. Mas antes de sentar e fazer as contas, é sempre bom tentar organizar e ver, né, se o número de condições que eu preciso impor corresponde ao número de variáveis que eu quero calcular. Tá bom? Então, isso encerra esse tópico de colisões. Nas próximas aulas, a gente vai discutir um novo conceito que também está ligado a momento linear, que é o conceito de centro de massa. Mas por essa aula era isso. Tchau, tchau.